Sejam bem-vindos a mais um episódio de Era uma Vez no Paddle, o podcast do PT Paddle, onde aqui se contam histórias que valem a pena ser contadas. Hoje, ao contrário do que tem acontecido, não foi fácil criar uma introdução para o nosso convidado, pois 20 segundos não chegariam para partilhar convosco toda aquela que foi a história do convidado de hoje. Alguém que foi meu ídolo na minha adolescência e juventude, que me deixou triste no dia em que se transferiu para o Futebol Clube do Porto, mas o pádel cruzou os nossos caminhos e hoje tenho o gosto e o prazer de ter aqui comigo o Hugo Leal, Cu de Pato, como é conhecido Cu de no Pato mundo no do pádel. Acabou-se o Leão, para não ver este tipo de críticas de jogou no Benfica, jogou no Porto, então é o Cu de Pato. Joga pádel, ponto. Então vamos pegar mesmo nisso. Conta-nos um pouco a história de onde é que surgiu o Cu de Pato. É só quem não me viu correr na infância que não associa diretamente àquele desequilíbrio, ao rabo para trás, saltar e desequilibrado. Bem, o smash com o rabo completamente para trás e pronto, em termos familiares começou-se a falar um bocadinho e acabou a ficar, achei curioso e estou inscrito na Federação de Paddle como Cu de Pato. E nunca, quando jogavas futebol, ali nas tuas camadas jovens, isso nunca foi alvo de gozo e chacota pelos teus colegas de equipa? Não, Ou passava despercebido? não, porque eu brilhava. Pois, tu tinhas outros atributos, outros atributos nos pés. Depois, se me queriam ter na equipa, tinham que me tratar bem, portanto era um bocado por aí. Foi, inclusive na escola, os atributos desportivos ajudavam-me a estar a passar bem, a passar fininho entre os malandros. Exatamente. Olha, vamos falar um bocadinho, dividiste em duas partes, falar um bocadinho também daquilo que foi o teu percurso como futebolista, mais assente nas histórias, não nos saltos que tu foste dando e os problemas que foste tendo, como qualquer profissional vai tendo em determinada altura. Tu foste um dos mais jovens, se não mais jovem, a estrear-se na equipa principal do Benfica, aos 16 anos, um talento puro, recordo-me perfeitamente de te ver jogar. Como é que foi essa fase de tu tão jovem, há 16 anos, és um adolescente, de certeza que não pensavas só em jogar à bola. Como é que foi essa fase da tua vida? Passou tudo muito rápido. Eu com 14 anos tinha sido campeão europeu de sub-16, com 15 anos repeti o campeonato da Europa, aos 16 anos já estava a ser chamado para as seleções de sub-18 e tudo isto primeiro vai-nos preparando melhor para aquilo que foi aparecendo depois. Por outro lado, não nos faz pensar em muito mais nada, muito mais coisas, porque é tudo muito rápido. Então foi quase que natural. Tive muita sorte. A verdade é que havia muitos jogadores talentosos, eventualmente um nível parecido ao meu, e que não estiveram no sítio certo, na hora certa, como eu estive. Tive as oportunidades que me foram dadas e soube aproveitá-las, e depois já estamos em maré de sorte e da coisa a andar. A própria imprensa ajuda, a massa associativa do Benfica ajuda. E pronto, acho que beneficiei muito de um pouco de sorte também. Sim. Olha, dessa altura, o que é que tu recordas com maior saudade, agora passados 30 anos, quase 30 anos da tua estreia? Eu diria que a inocência com que eu desfrutava o futebol, porque após a estreia como profissional aos 16 anos, começa a ver tudo o que é a faceta profissional daquilo que para mim era só lúdico até então. Começa a haver uma concorrência, começa a haver o disputar de um contrato, começa a haver rivalidade e portanto tudo isso desencanta um bocadinho aquilo a forma de eu ver o futebol. Sim. Isso vai-se a notar mais à frente, o desencanto que tu tiveste com o futebol profissional, lá chegaremos. Nessa altura da fase ainda de transição para profissional, qual foi o papel dos teus pais, vendo um filho com 14 anos, depois aos 16 estrear-se, estarias no 11º ano, provavelmente, equivalente. Qual foi o papel dos teus pais nessa fase da tua vida? Eu acho que beneficiei aqui de duas coisas fundamentais. Primeiro, a proximidade e o cuidado que os meus pais tinham em estar presentes na minha educação, e a segunda foi eles não perceberem nada de futebol, nem terem qualquer tipo de intenção ou de objetivos secundários naquilo que era a atividade escolhida para eu desenrolar enquanto desporto. Não fui pressionado e, por outro lado, tinha o apoio necessário para marcar presença nos sítios que era necessário, para a palavra amiga quando era necessário, para me acalmar os ânimos quando eu já estava a empolgar. Portanto, beneficiei destes dois fatores que
que depois deram aqui os seus frutos. Foram fundamentais para ti e vamos a esta conversa, acho que vamos aqui cruzar eras, mas acho que também tenho que falar também da tua parte como dirigente desportivo. Tiveste 10 anos à frente penso que foram 10 anos à frente do futebol de formação do Estoril Praia. Escreveste um livro sobre isso, também lá vamos, e aquilo que se nota é que tu tiveste uma preocupação grande com a questão dos pais e da formação, quer dos pais, quer dos próprios jogadores. Eu tive principalmente porque quando aterrei no futebol de formação como dirigente, a primeira mensagem que me passavam era que os pais eram cancerígenos no processo de formação dos atletas. E eu não conseguia perceber como é que os pais que querem o melhor para os seus filhos podem ser um elemento negativo nesse seu processo de formação. E pronto, foi fácil de perceber que as expectativas, as ambições desadequadas faziam com que o discurso entre treinadores, diretores, atletas e pais não estivesse nivelado nem orientado para o mesmo lado. E só te apercebeste isso quando aterraste no futebol jovem, porque não tinhas tido essa experiência, mas provavelmente os teus colegas se calhar sofreram disso. Sim, mas enquanto vivia o processo da minha formação, era ainda muito inconsciente para este tipo de situações e de problemas. Aquilo que quando víamos um pai pressionante a gritar mais na bancada, era um pai que vivia aquilo de forma desmesurada e desproporcionada. Quando na realidade temos mais informação sobre o que é que aquilo realmente, que tipo de comportamento é aquele, então, e temos ferramentas para poder atuar, então fazia sentido agir. De outra maneira. Quando estreias, voltando agora ao tempo do Benfica, tu ainda te lembras do dia em que te estreaste e contra quem foi? Perfeitamente. Eu tinha sido convocado um mês e pouco antes. Quem era o treinador, desculpa? O Manuel José. Manuel José. Eu tinha sido convocado um mês antes, tinha ideias que poderia ser a jogar. Disseram-me nessa altura, no estágio, que eu não podia jogar porque não era profissional. E portanto tiveram um mês em que eu beneficiei disso, de termos que fazer as coisas à pressa, até nas condições que me foram melhoradas em termos de apoio financeiro. Depois lembro-me, estreiei-me com o Espinho. Eu tenho ideia que o Benfica já vencia por 2-0. Na Luz. Foi um resultado de 3-1, tenho ideia. E lembro-me de ter substituído o Marinho. O Marinho, defesa direito, lateral, que também tinha jogado no Sporting. Lateral direito, sim. Lembro-me de ter entrado e claro, eu sentia-me, de certa maneira, com alguma pressão natural daquilo que era o culminar de uma quantidade de trabalho para atingir um sonho de pequeno. No entanto, sentia-me muito preparado para aquele momento, confiava muito nas minhas capacidades, de certa forma até um bocado inocentemente, não é? Porque para mim aquilo, 16 anos, estava tudo bem. Sim. Estava tudo bem. Era só mais um jogo. Exatamente. Quase que era só mais um jogo. E lembro-me de ter desfrutado, tive a oportunidade de fazer um gol. Não fiz, mas foi um momento incrível. E como é que tu, depois desse jogo, como é que tu geriste essas emoções? Porque acredito, depois quando chegaste à escola, e mesmo a comunicação social nos dias seguintes, o Leal era o que era falado. Foram tempos difíceis. Primeiro porque me estava a acontecer tudo, como digo, muito rápido. Qualquer sítio que fosse, as pessoas conheciam-me. A minha postura em público teve que mudar, tive que crescer rápido. Mas estava numa fase de mar de rosas, porque era tudo bonito. Sportinguistas, sportistas não me insultavam, não me criticavam na rua, ou seja, no estádio sim, assobiavam, mas parece que já fazia parte do processo. Os benfiquistas todos gostavam muito de mim, portanto, eu não tinha queixas, não mais do que a perda de privacidade em espaço público. Mas, por outro lado, era a confusão que me fazia ir à escola e aqueles que eram os meus amigos de sempre passarem a estar a pedir-me autógrafos, a diretora da escola chamar-me ao conselho diretivo porque era super benfiquista, ainda hoje é super benfiquista, tenho ótima relação com ela, mas lembro-me de falar de futebol, este tipo de coisas, o médico de família, tudo mudou o contexto, o tópico da conversa deixou de ser o médico com o adolescente que está a ser revisto, É o adepto. passou a ser o adepto a falar com o jogador.
Olha, e agora com 45 anos, achas que perdeste alguma coisa por te teres estreado tão cedo? No teu crescimento, na tua formação, algo que não fizeste Não, ou... eu não tive a típica vida de adolescente que aos 17, 18 anos sai muito, tem os fins de semana livres, pode pegar e ir uma semana com os amigos para qualquer sítio, mas beneficiei de outras muitas coisas que o jovem comum não teve acesso. Não me queixo de nada, fui sempre muito feliz, procurei ser sempre muito feliz, inclusive em todas as decisões de carreira, foi sempre na base de procurar estar bem, que todos estivessem bem. E com 46 anos, hoje em dia não olho para trás com satisfação daquilo que vivi, mas com vontade de olhar para a frente daquilo que falta viver. Sim, tu não és uma pessoa que olhe nem que fale muito daquilo que foi o teu passado. Retiraste do futebol, mesmo de um jovem, e seguiste o teu caminho para outras coisas. Deves ser dos jogadores mais reservados que eu já tive a oportunidade de ver e acompanhar. Dessa altura, tu disseste que quando estreaste era tudo um mar de rosas, era um encantamento. Quando é que o futebol para ti começou a perder esse encanto? Quando sai do Benfica, claramente, porque há aqui um reverter de situação em que a crítica, a opinião pública passa a ser negativa, o carinho na rua deixa de ser carinho e passa a ser insulto, e portanto eu com 18 anos passo a ter que agir de forma diferente, a encarar o futebol de forma diferente. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi a primeira lesão séria, que até então não me tinha privado de treinar ou de jogar, e portanto começo a ver também o que é os bastidores, ver os outros jogar e estar de fora. Foi Portanto, em Madrid, a primeira lesão séria? foi em Paris. Já, depois em Paris. Sim. Paris, já com 21 anos, uma primeira operação a joelho, e depois começo a ver o mundo de bastidores, o que é o castigo, o que é o deixar de fora e ser malandro para não haver uma renovação de contrato, coisas deste género, que são os podres do futebol e que eu não os tinha vivido até então. Muitos outros viveram-nos com a idade de 16, 17, 18, 19 anos. Eu não tinha experimentado deste tipo de situação, vivi-o mais tarde, mas como digo, também moldou um bocadinho o meu carácter e fez com que eu hoje seja uma pessoa um bocadinho mais altruísta, mais dedicada aos outros, menos egocêntrica, porque em determinada altura eu admito que pudesse ter sido mais eu, e portanto estou muito satisfeito por ter passado por todos esses temas, até mesmo os menos positivos. O encantamento durou ali 3 anos, tu tiveste 3 anos no Benfica. 3 anos no Benfica, 2 do Atlético de Madrid. Depois saíste para o Atlético de Madrid num contrato que era plurianual, mas que depois acabaste por não cumprir, saíste para... Sim, eu tinha a possibilidade de regressar ao Benfica na altura. Vilarinho, inclusive, quando fez a sua candidatura à presidência, anunciou-me como me trazia se eventualmente vencesse. Depois não cumpre, e pronto, e lá está o desencantamento com os processos, com a própria instituição, e leva-me ao dia 2 quando as pessoas me perguntam: mas tu já não vês futebol, não és benfiquista? Eu fui benfiquista de toda a vida, até que comecei a ter este tipo de relacionamento, e infelizmente as pessoas que estiveram à frente das instituições, ou felizmente, fizeram com que eu tivesse maior aproximação, maior distanciamento às Olha, coisas. do Benfica, que episódio é que te marcou mais no teu percurso do Benfica? A minha Desde as estreia. escolinhas A até... minha estreia. A minha estreia, porque eu podia falar da formação, que era tudo fantástico, mas toda a minha formação foi com foco naquele momento. Eu ambicionava, era o meu plano A para tudo. E tê-lo feito com a idade de 16 anos, quando era algo que tão só Chalana tinha feito com a idade de 17 anos, na altura. Esse é o momento, esse é o ponto. Marca aqui um trampolim também para aquilo que veio depois, e pronto, ele levou-me ao futebol profissional, que era uma ambição de mais jovem. Sim. E como digo, depois de ter vivido, não é que eu preferisse não tê-lo vivido, mas vi muita coisa que não gostaria de ter visto. Sais para Madrid, 2 anos em Madrid. Como é que foram esses anos na capital espanhola? Difícil. Descemos divisão, não subimos divisão, conheci a minha mulher, tudo difícil. Até hoje, é a última parte até hoje. Não, a verdade é que foi uma das melhores fases que tive a nível pessoal, quer desportivamente, quer socialmente, no contexto de família. As coisas corriam bem.
Depois A família foi contigo ou não? A família foi comigo no primeiro ano, foi um ótimo apoio. Depois perceberam que eu já estava bem acompanhado com a Ellie e acabaram por nos deixar por lá. Ficou o meu irmão André também a viver connosco. Teu irmão é mais velho ou mais novo? É mais novo. Mais novo. 3 adolescentes a viver em Madrid, com um bom nível de vida. E repeti-me lá em Paris também num registro simpático, que acompanhava uma fase boa daquilo que era o futebol. Em Paris o primeiro ano foi muito bom, até à primeira lesão que foi em março. Quem é que era o treinador na altura? Luís Fernandes. Luís Fernandes, o francês espanhol. País Basco. Sim. Numa época que tinhas Anelcas, tinhas Ronaldinhos, Ocochas, Artetas, Pochettinos, ou seja, Gabriel Heinz, havia muitos craques e os resultados não apareceram. Olha, eu tenho dito muitas vezes, eu sempre fui um pé frio nesta perspectiva de resultadista. Fazia as pessoas sentirem-se bem e estarem bem, mas depois o resultado não acompanhava. Olha, com tantos craques, como tu falaste agora aqui, algum episódio que gostasses de partilhar? O Ronaldinho é aquilo que parece ser. Ronaldinho é um craque, dentro e fora de campo. E um profissional ou não? À sua medida, eu acho que... Ou não precisava na altura? Não, mais do que isso se eventualmente ele fosse super rigoroso na forma de se cuidar como profissional de futebol, que na altura não o éramos, ou seja, não havia a perspectiva do atleta como atualmente, hoje em dia os praticantes de futebol, os futebolistas são verdadeiros atletas, nós podíamos ser um bocadinho mais gordinhos, um bocadinho mais boémios, um bocadinho mais qualquer coisa. O talento era suficiente muitas vezes para nos mantermos num alto nível. E acho que se ele não tivesse sido como era, se calhar não tinha a criatividade dentro do campo como era, ou a irresponsabilidade em determinadas ações, se calhar tinha solto a bola quando ele pegou na bola e driblou a 3, 4 e 5, e aqueles momentos que nós vimos do Ronaldinho nunca tinham aparecido se ele fosse um tipo responsável. Acho que é à sua medida. Achas que ainda há espaço para Ronaldinhos no futebol atual? Eu não vejo futebol atual hoje em dia. Sim. Diria que se calhar menos, não é? Porque está tudo tão parametrizado, é tudo tão visto, tudo tão metódico. Eu ouvi o Ruben Amorim dizer, ele escreveu num livro, que os praticantes hoje em dia que chegam às equipas profissionais, os jovens que chegam às equipas profissionais, são muito bons executantes. Conseguem fazer muito bem as coisas, trabalham muito bem para eles, para o seu físico, para a sua prevenção de lesões. No entanto, aquilo que ele sente falta é quando existe um novo problema, estes novos atletas têm mais dificuldade em solucioná-lo porque toda a sua formação foi-lhes preparada a papinha toda, não é? Todas as soluções nos foram dadas. Quando surge um novo problema, têm mais dificuldade em criar por si só uma solução. Sim. Em Paris, tu estreitas relação e acho que uma pessoa que acaba uma grande amizade, penso eu, com o Gabriel Heinz, que também passou pelo Sporting. É devido, e este devido aqui muito entre aspas, a uma situação com o Gabriel Heinz que começam os teus problemas em Paris, ou já vinham por causa da lesão. Há aquela situação em que tu, contra a indicação do clube, te ausentas para ir à Argentina ao funeral do pai do Heinz, salvo erro, e que tu assumes isso no livro, que traçou o teu destino em Paris. E é aí que acho que se calhar... Isso não só, ou seja... e outras coisas fizeram com que eu não tivesse uma boa performance, com que eu não rendesse aquilo que era expectável e, portanto, não só isso me condenou lá, mas também, naturalmente, aquilo que eu não fui capaz de fazer enquanto profissional de futebol. Sim, mas onde eu queria chegar é que é aí que, se calhar, se começa a denotar mais uma das tuas características e que falaste há pouco, a questão do altruísmo, a preocupação com o outro e com o bem-estar do outro. Sim. E aí tu achaste que a tua relação com o Heinz te obrigava moralmente a ir contra a tua entidade patronal e ir para a Argentina. Eu encontro-me numa situação onde já tinha concretizado todos os meus desejos. Jogado pelo Benfica, ser profissional, jogar pela seleção portuguesa, já tinha representado o Atlético de Madrid, estava no Paris Saint-Germain, tinha dinheiro. Ou seja, é preciso referir todos estes temas para dizer que, em determinada altura, grande parte das minhas decisões passam a ser decisões... se calhar que me penalizavam desportivamente, que penalizavam a minha carreira, mas que me faziam sentido como amigo, como marido, como filho. E como é que a tua
foi aí que tu sentiste que os valores que os teus pais te transmitiram ao longo da fase da adolescência e da juventude vieram ao de cimo? Tu achas que os teus pais e a tua mulher sentiam orgulho nisso ou a preocupação deles Não, era com a orgulho, carreira desportiva? completamente orgulho. Eu acho que era um pouco o reflexo daquilo que eles são como pessoas. Aliás, hum, eu fui sendo moldado por eles, pelo entorno, pelos amigos que tinha, o amigo simpático que diz sempre bom dia a toda a gente e que me influencia a dizer bom dia e que eu de repente digo bom dia a toda a gente e já estou a influenciar outros. Portanto, eu sou um bocadinho produto de todos os que me rodeiam e foi um pouco isto. E depois encontrei-me numa situação que podia tomar decisões que não condenavam outra coisa que não a minha carreira desportiva. Ou seja, não condenavam o meu bem-estar financeiro, não condenavam a minha saúde, não condenavam outras coisas e, portanto, eu senti-me um privilegiado por poder decidir como decidi. Há pessoas que têm, se calhar, a mesma vontade de fazê-lo como eu fiz, mas não podem. Não, mas não é Infelizmente têm que possível. sujeitar a outro tipo de situações e é aceitável, E naturalmente. foi a partir desse momento, depois da situação do Paris Saint-Germain, em que o teu foco passou a ser o Hugo Leal mais enquanto pessoa e a seguir os seus valores, do que preocupação com a carreira. Regressas a Portugal, estás um tempo no Porto, eu não consigo precisar quantos anos é que tiveste, 6 meses no 6 Porto. meses no Porto, passas pela Académica, Braga, Braga, Braga Belenenses, Braga, depois de Braga fiquei 8 meses sem jogar, na altura já pensava deixar de jogar, já no Porto tinha pensado, sim, ou seja, já estava numa intermitência grande de forma anímica, umas vezes eu estava como no futebol e entusiasmava, outras abanava um bocadinho e pronto, isso condena também a predisposição para o treino, para o cuidar-se, para tudo. Eu acho que a minha mulher disse em determinada altura, e eu escrevi no livro, disse muitas vezes que o meu dom não acompanhou, aliás, a minha personalidade não acompanhou o dom que eu tinha para o futebol, porque eu tinha outras vontades, tinha outras ambições. Por isso as pessoas me podem criticar tanto de eu ter passado ao lado de uma grande carreira, porque se calhar outros na minha situação teriam feito esforços de ter ficado no Futebol Clube do Porto quando se calhar não eram felizes, ter ido para São Petersburgo quando fazia sentido em vez de ir para a Académica. Este tipo de decisões outros tê-lo-iam feito. tomado ou feito e eu não estava nesse Sim, registro. já tinhas satisfeito tudo aquilo que querias satisfazer para a tua vida enquanto atleta profissional, diria, e depois foste preocupando com tudo o resto, que não era só o futebol. Vens acabar a carreira no Estoril Praia, na tua zona, tu és de Cascais, próximo da tua zona, não terminas a época, acabas a Também na época carreira, eu não sei, eu fiz uns 8 ou 9 jogos, tenho ideia, muito poucos jogos no meu último ano de era o carreira. Tulipa o Era o treinador, Marco Silva. já era o Marco Era o Silva, Marco Silva. mas com Foi o o ano em que Tulipa fomos foi, à onde é Liga que tu Europa. cruzaste com o Tulipa? Cruzei-me com o Tulipa Gil quando, Vicente? quando eu estava sem jogar e o Tulipa permitiu-me que eu fosse treinar enquanto ele era treinador do Estoril, para manter forma. Eu tinha previsto ir para os Estados Unidos, tinha na altura uma proposta, estávamos muito próximos de avançar com isto, para Salt Lake City, e eu estava a manter forma. Entretanto, o Tulipa contrata-no para o Trofense e o Tulipa ligou-me, gostava que eu fosse. Eu não me fazia muito sentido ir para a Trofa, para o Norte, mas convenci a minha mulher, porque o bichinho do futebol estava ali, eu tinha gostado de estar com o Tulipa e reativei um bocadinho aqui o gosto pela coisa. Depois vens para o Estoril, acabas a carreira, Acabo a Marco carreira no Silva, Estoril, o acabas Marco Silva. com o Marco Silva. O que é que te levou ao término da carreira? Foram as lesões? Já foi o Sim, desencantamento total? já estava a arrastar-me no campo, ou seja, eu gosto muito, eu disse sempre, fui muito enganador para a coisa e já era demasiado, já era demasiado visível a coisa. Já não me sentia bem, não me sentia disponível, já encontrava satisfação nas outras coisas todas, que era o balneário, o ajudar um grupo, a gestão do grupo, o bem-estar de todos, e isso já não era eu ser jogador de futebol, já era qualquer outra coisa. Gostava muito, sofria muito, levava muito tempo a recuperar de lesões, tinha muitas dores, e aquilo foi uma situação quase que natural a acontecer. Talvez por isso não tenha sido difícil de deixar o futebol, talvez pelo meu perfil e todos os anos que eu fui, os últimos anos, quase toda a minha carreira, que eu, da forma como estive e também como fui preparando, que fui preparando o pós-carreira com alguns investimentos, com coisas desse ano, também permitiram que no dia em que deixei de jogar tivesse outro foco, tivesse outros objetivos,
E pronto. E eu soubeste, já tinhas as coisas preparadas para ocupar o teu tempo, Sim, ocupar a sim. tua cabeça. Disseste há pouco que o teu momento que recordas com mais emoção foi a estreia na equipa principal do Benfica e o momento mais negativo, digamos assim. Eu tive vários sempre associados maioritariamente às lesões. Chorei quando o Atlético de Madrid não sobe divisão, porque era meu objetivo continuar em Madrid e sabia que esse resultado condenava a minha continuidade lá. O meu último jogo pelo Estoril Praia durei 4 minutos. Joguei titular, cheguei no Gémeo numa aceleração aos 4 minutos de jogo. Portanto, são tudo indicadores que tinha que fechar por ali. Tive felizmente muito melhores momentos durante a carreira do que pontos negativos. E esses deram goleada aos pontos negativos da minha carreira. Quando acabas a carreira, decides que o futebol profissional, o futebol sénior para ti acabou, ou o futebol no geral? Decido que deixei de jogar, não tinha decidido que não ia continuar a ver jogos, não tinha decidido ainda Quando é isso. que isso aconteceu? Foi um processo quase que natural também. Convidaram-me para ser responsável pela intervenção que a SAD tinha na formação do clube. Aceitei, comecei a trabalhar com formação, não tinha qualquer formação académica, não tinha experiência nessa área, era a experiência de vida que o futebol me tinha dado. Tinha prometido à família e queria mesmo cumprir que era fim de semana para a família, que o futebol não nos iria ocupar o tempo que nos tinha ocupado até então, e deixo de ver jogos, deixo de ligar a televisão para estar hora e meia a ver o jogo, e a coisa foi andando. Foi andando, quando em determinada altura havia um jogo, já ligava e já não tinha amigos no campo, e o gosto vai-se perdendo. Nem a Portanto, não é- seleção nacional agora acompanha? nem a seleção nacional. É uma vergonha dizer isto, não é? Não, acho que não. Fizeste o teu... Como português. Não, Mas acredito que há muitos. Não é vi muitos, um se calhar, Portugal, ex-jogadores. já não recordo do adversário, mas tenho ideia, o Gonçalo Ramos fez 3 golos num campeonato da Europa ou do mundo. Uma E foi qualificação, provavelmente. não, parece que Epá, não nas fases finais. Tenho ideia que foi meu filho, e meu filho quis ver o jogo. E nisso sim, eu acompanho, vejo jogos, se for para estar com os amigos, se for para estar com a família. Não tens a vontade. Olha, para fecharmos esta parte ainda sobre futebol, eu gostava muito de falar contigo sobre o futebol jovem, ou o desporto jovem no geral. Tu tens um livro que lançaste há pouco tempo, que não é só futebol estúpido, penso que é Sim. este o título, que eu descobri por acaso, comprei, li, e acho que é um verdadeiro tratado sobre o desporto jovem, não é só o futebol jovem. Como é que tu vês o desporto jovem em Portugal e resume aquilo que foi feito Do no livro. Estoril? Aí no Estoril, ok. Carlos, primeiro, obrigado pela referência e pelas palavras Mas sobre o é livro. verdade. E tive a oportunidade, quando Segundo, comprei, quem de escreve, dizer logo. que não sou eu, é o Filipe Mendonça, que era meu colega de direção. Sim. O Filipe relata os episódios que nós vivemos, passámos horas ele neste formato de entrevista e ele a restar as histórias que eu tinha vivido e porque é que estávamos a decidir na formação do Estoril Praia com base nas coisas que eu tinha vivido. O livro conta uma quantidade de episódios vividos na formação e é um bocadinho a forma como eu vi a formação. Quando nós todos apregoamos que estamos ali para formar, primeiro que tudo, bons cidadãos, só depois é que estamos a formar desportistas, é totalmente contrário àquilo que eu vi na formação, pelo menos no futebol. Tem que ser muito específico. Depois, tenho a ideia que remámos um bocadinho contra a corrente, a tentar implementar coisas diferentes e a tentar demonstrar que, sem ter foco resultadista, sem ter envolvendo os pais, tratando as coisas de forma diferente e num registro mais saudável, também se conseguiu resultados, que é aquilo que toda a gente procura. Portanto, quando eu digo que não estou preocupado com os resultados, eu gosto de ganhar. Os treinadores gostam de ganhar, mas quando passamos esta informação que o ganhar é o mais importante, vamos deixar para trás uma quantidade de processos e de graus que esses miúdos precisam de viver. Por último, aquilo que eu vivi no futebol de formação permeia um percentual muito pequeno de jogadores que chega à parte profissional, seria um 0,5%. Sim. Então os outros 99,5% nós esquecemos completamente desse tipo de praticante. E foi mais para eles que nós trabalhamos nestes 10 anos, ou também para eles, porque para os outros já se faziam as coisas, mas acho que os resultados foram muito positivos. Saio muito satisfeito,
fechei um ciclo com a publicação do livro e já estou noutra. E fechaste o capítulo de futebol, Fechei o capítulo de futebol. para sempre, agora. Não direi para sempre, porque isto dá muitas voltas, mas quem não vê um jogo de futebol, quem não sabe o nome de um jogador do Benfica, do Porto ou do Sporting, dificilmente volta a esta área, não é? Pelo menos com responsabilidade. Exato, sim. Eu não confiava em mim em nenhum cargo no futebol atualmente. Acho que também dizes isso, também não confiavas em ti por teres ido para a função onde foste no Estoril e tiveste lá 10 anos e bem. Sim, porque eu tenho a idade mental de 15 anos. Ser responsável por crianças é um desafio grande. Sim. Olha, só fecharmos isto, tu saíste do Estoril Praia e o projeto que tu deixaste foi um projeto de continuidade ou achas que morreu quando saiu o Hugo e a sua equipa? As transições trazem sempre dificuldades e a direção que nos substituiu encontrou dificuldades. As coisas eventualmente podem não ter corrido bem, está uma nova direção que me parece muito alinhada com aquilo, pelo menos que era a forma como eu via o futebol de formação, mas é como tudo é criticável. A forma como eu fiz as coisas, eu fui criticado quando deixámos de anunciar resultados. Sim, sim. Tinha gente que dizia, mas ele é maluco, então quando ele jogava, se não fosse por um resultado, ele jamais teria chegado a ser competitivo como foi. Eu acho que as pessoas se enganam naquilo que nos nossos objetivos, que nós não queríamos que as pessoas deixassem de querer ganhar, queríamos é que o fizessem de forma diferente. Claro. Sim, mas o impacto que tinha um resultado há 25 ou 30 anos atrás, que não existiam redes sociais, só sabias no dia a seguir, é completamente diferente agora, onde todos estão nas redes sociais, onde o impacto, até junto dos miúdos, é muito maior, na minha perspectiva, acho é que muito mais principalmente elevado. junto dos miúdos, que é para quem nós trabalhamos. Exatamente, pronto, e aí dar os parabéns pelo projeto que tu desenvolveste e que tenho, por onde passo... Não estive sozinho, consegui juntar muita gente tiveste com uma muita equipa, capacidade. Mas tu eras a Do cabeça. futebol, depois havia o resto da direção que validava grande parte ou tudo daquilo que ia sendo feito no futebol, e isso também é uma coisa que por vezes não acontece. Há gente com muito boas ideias e a querer aplicar coisas e alguém num registro presencial que não valida uma direção. Não aceita. E fechamos agora a primeira parte deste episódio duplo com o Hugo Leal. É a altura de agradecer, como é normal, à PLC Corretores, a corretora de seguros que apoia o Era Uma Vez no Paddle desde o seu primeiro episódio. A PLC Corretores está presente em Lisboa, Coimbra e Gondomar. São mais de 25 anos de experiência e junto da PLC Corretores encontrará com toda a certeza uma solução à sua medida. Para mais informações, pode consultar www.plccorretores.pt.